promessas eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao teu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia teu nome, não me abandone jamais. Muito bem, a Clive assinando a nossa trilha sonora. Olha, deixa eu falar para vocês, 3 em cada 10 pessoas no mundo tem algum tipo de alergia. E a alergia tem tirado o sono, a paciência, a paz das pessoas em muitos lugares do mundo, mas particularmente no Brasil. A gente quer saber por que exatamente, o que tem causado essa alergia, há como se prevenir, os diagnósticos não são tão precisos, por que exatamente? Para falar sobre isso, tirar todas as dúvidas, dessa que foi uma pauta campeã nas nossas redes sociais, nós vamos conversar agora com a doutora Jordana Portela Lima. A doutora Jordana, ela é a nossa convidada de hoje para falar sobre esse problema que aflige a população e principalmente saber de que maneira a gente pode lidar com isso. Ela é médica alergista e é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Doutora Jordana, eu imagino quantos casos você não deve tratar, na verdade, no seu consultório. Eu vou dar o meu boa noite, mas vou chamar para o pessoal de casa um VT para entender um pouco mais sobre o que vamos falar. Pode rodar. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 3 em cada 10 pessoas no mundo são portadoras ao menos de um tipo de alergia. Os atópicos ou alérgicos, como são conhecidos os portadores de alergias, convivem com respostas exageradas do sistema imunológico a certas substâncias chamadas alérgenos. Eles são os responsáveis pelo desenvolvimento das alergias e podem ser ambientais, como fungos e ácaros. Os alérgenos também podem ser alimentares, como leite de vaca, ovo, soja, trigo, frutos do mar e amendoim. Insetos como mosquitos, abelhas, vespas, maribondos e baratas também causam a doença, além da urina e saliva de cães e gatos, e medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios e hormônios. Muito bem, e olha, deixa eu apresentar melhor a nossa convidada. A doutora Jordana, ela é formada em medicina pela nossa Universidade Federal, tem residência médica em alergia e imunologia pelo Hospital da FEMUSP e também título de especialista pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Em 2014, ela participou de um congresso importante, que foi um congresso mundial. Que ponto nós chegamos? Um congresso mundial de alergia que aconteceu no Rio de Janeiro. Por que a alergia está chamando tanta atenção da medicina? Pelas estatísticas, mas pela dificuldade de tratar, de fazer diagnósticos também? Boa noite. Boa noite, Maia. Na verdade, eu acho que é um conjunto de fatores, né, assim como você falou, né, são doenças chamadas emergentes. Eu acho que as modalidades de diagnóstico têm crescido também. E eu acho que é uma mistura de fatores. Tanto a incidência realmente está aumentando, casos novos, como hoje a gente tem mais ferramentas diagnósticas, né, que fazem com que a gente tenha uma população maior de pacientes alérgicos. O que a gente sabe é que as mudanças do ambiente, hoje em dia, nós somos mais expostos a alérgenos, que são substâncias capazes de causar alergia, do que éramos antes. Houve uma série de mudanças em todos os aspectos, se você for pensar, alimentares, exposição a medicamentos, às vezes indiscriminada. As mulheres amamentam menos, então as crianças são mais acometidas por alergias alimentares já muito cedo. Então, essa mistura de fatores, como a gente, somada com a melhora dos diagnósticos, fez com que houvesse esse boom. Esses números, né? Tem uma expectativa que em torno de 8 a 10 anos, aproximadamente metade das pessoas vai ter alguma forma de alergia. Menos o Amauri. Eu vou precisar estudá-lo depois. O Amauri disse que nunca teve nenhum problema com alergia, já conversou com a mãe dele, disse que nunca teve nenhum processo alérgico, né, Amauri? Que bom. Você tem alguma pergunta para fazer para a doutora Giovana? Não, sendo você um caso raro? Deixa eu entender, a alergia
no sentido de que uma medicação que você vai tomar... Quais são os sintomas de alergia? O que ele quer saber é se ele acha que não teve alergia porque ele não manifestou o que a maioria das pessoas manifesta, que Porque eu não tive contato com a substância que possa me causar alergia. A gente não tem um momento preciso para uma alergia aparecer, né? A gente sabe, por exemplo, algumas faixas etárias têm algumas predileções, por exemplo, bebezinhos pequenos, a gente sabe que as alergias alimentares são mais frequentes, né? Além da pelúcia, né? Sim, essa questão das cortinas, exatamente, dos carpetes. Os aeroalérgenos, na verdade, eles podem acometer pessoas em qualquer idade, né? Na verdade, como eu falei, não tem um momento exato, a alergia é exatamente isso, é uma quebra de tolerância. Você convivia muito bem com aquele fator até um belo dia em que o seu organismo monta uma resposta contra ele. E aí você tem uma gama de possibilidades e daí vem uma gama de sintomas, né? A gente pode ter sintomas cutâneos, você pode ter sintomas respiratórios, você pode ter, enfim, aí os causadores, alimentos, aeroalérgenos, medicamentos, látex, enfim, são grandes possibilidades. Aí a gente sempre tem que ter uma conduta individualizada, né? Cada paciente que entra tem a sua história, tem que ter o seu fio condutor do seu diagnóstico. O seu tratamento também tem que ser sempre individualizado. Então, por isso que as consultas geralmente são demoradas, a gente precisa muito da história clínica. Também. Os exames é uma arma que a gente sempre utiliza a nosso favor, mas às vezes tem uma interpretação difícil. Às vezes o médico que não é especialista, por exemplo, existe um exame famoso em alergia que é a IgE. Aí você, de repente, alguém recebe um exame de IgE. Como eu recebo pacientes assim? Doutora, eu recebi esse exame IgE, está aumentado. O que eu vou fazer agora? Aí eu falei, a primeira coisa que eu falo, calma. O que você tem? Aí começa todo o desenrolar. O que é o IgE, doutora? O IgE é uma proteína que é um grande mediador de... Você imagina, por exemplo, quando você tem... o nosso organismo ele tem várias células de proteção, né? A gente entra em contato com um antígeno, que é uma substância estranha, então alguém o recebe. Então, ele é apresentado para certas células, então fica aquela apresentação de antígenos, como a gente chama. Então, a partir dali, começa toda a resposta alérgica. A IgE, ela entra aí. Ela é uma espécie de um mediador das reações. Por exemplo, quem tem alergia para camarão tem um nível de IgE específico para camarão aumentado. Então, quando a pessoa come novamente aquele alimento, no caso o camarão, a IgE já está lá, pronta para se ligar nas células de alergia. Aí elas ficam ativadas e aí liberam substâncias que causam os sintomas. Sobre essa questão da autodefesa exagerada do organismo, que é um aspecto curioso da alergia, eu vou abordar já. Mas antes eu queria saber o seguinte, você estava falando sobre exames. Eu já tive processos alérgicos e eu fiz vários exames que não detectaram, não me deram uma resposta satisfatória exatamente a que eu era alérgica. Isso é comum? Isso acontece, porque é sempre o que eu falo muito no consultório. A gente tem que tentar tirar o máximo do paciente de história, de sintomas, porque é isso que vai nortear a investigação. Não tem como a gente sair pedindo exames aleatórios. Eu preciso de uma história clínica, às vezes, mais consistente, para eu poder pedir os exames certos para você e daí te dar um diagnóstico. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu recebi uma criancinha com alergia de pele. A mãe achou que foi a carne de porco, porque ela comeu a carne de porco, as proteínas da carne de porco passam para o seu leite, e aí, daí ela pensou numa reação. Tudo bem, o mecanismo é esse. Mas aí pensem comigo, o que a criança toma todos os dias? Qual é a grande exposição dela? É o leite, né? Tanto as proteínas de leite da dieta da mãe, como às vezes as crianças que tomam leite artificial. Aí eu conversei com a mãe, o mais provável não é isso, né? A gente sempre pensa que as alergias são com as coisas que a gente menos faz, são com as proteínas que a gente menos entra em contato, são com aquelas coisas, um dia eu comi uma coisa diferente. Eu escuto muito isso no consultório, enquanto que, na verdade, é tudo o contrário. Pode ser algo que faça parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Normalmente é isso, é exatamente, é a história do inimigo que mora ao seu lado. Aí esse paciente retornou depois, aí eu fiz uma hipótese de alergia à proteína do leite e veio positivo. Doutor, e o exame da carne de porco não veio.
Não era. Pois não, Amaury. No caso, você falou dessa proteína que o organismo desenvolve para proteção e tal. A IgE. A IgE. E, assim, a pessoa não tinha alergia ao camarão, por exemplo, caranguejo. Ela desenvolve a alergia. Depois, essa alergia pode passar, a pessoa pode voltar a consumir ou não? Aí depende do tempo em que ela começa. Por exemplo, essas alergias alimentares da criança pequena, geralmente o paciente volta a ficar tolerante. Então, a criança fica alérgica, vamos supor, de 4 a 5 anos, e depois ela fica tolerante ao leite novamente. Mas essas alergias alimentares do adulto, camarão, por exemplo, não. Geralmente o paciente fica alérgico o resto da vida. Outros exemplos, alergias a medicamentos. O paciente também geralmente não recupera mais essa tolerância. Esse mecanismo fica fixo. Pode ser uma coisa que passe de pai para filho? A maioria das alergias não são hereditárias, salvo algumas situações. Por exemplo, asma e rinite alérgicas, elas têm um componente hereditário importante. Um pai com rinite alérgica, o filho dessa pessoa tem uma chance de pelo menos 50%. Se os dois pais forem, é 75%. Então, mas, por exemplo, eu tenho uma alergia de pirona, meu filho vai ter? Não. As alergias a medicamentos, a princípio, não teriam esse comportamento hereditário. Não são todas. Algumas têm, como essa parte de alergias respiratórias, elas têm sim. Tem alergias que, assim, pode parecer não, é uma pergunta de uma pessoa leiga, por isso que a gente está entrevistando uma médica. Existem alergias de fundo, por exemplo, emocional, provocadas por isso? Os pacientes sempre perguntam isso no consultório, né? O que eu gosto de dizer? Nada é impossível, né? Então, o que eu tento fazer sempre? Investigar as outras coisas mais prováveis, até a gente chegar nessa possibilidade. O que a gente vê muito na prática? O fator emocional, ele piora as alergias. Não é que ele as causa. Na verdade, ele pode entrar como um fator agravante. Por exemplo, um paciente que tem uma dermatite atópica, o estresse emocional pode contribuir para a piora do processo. Isso a gente vê bastante. O Amaury, por exemplo, que todo mundo tem alergia, menos o Amaury que mora no Canadá, né, que está no Canadá. Lembrando da Luísa agora, né? Esse apartamento é incrível, nós amamos, menos a Luísa que está no Canadá. O Amaury, por exemplo, no caso dele, o fato dele, por exemplo, não estar num show, porque eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que quando ele está tentando lembrar de alguma coisa, ele fica com o corpo todo penicado, porque ele não consegue lembrar daquilo. O Amaury esquece uma piada no show, que não vai acontecer, mas pode acontecer, porque ele é bom de caco, ele é bom de improvisar. Isso é possível uma pessoa desenvolver uma... Existe um tipo de urticária, que é a urticária colinérgica, que o fator desencadeador, o gatilho, o trigger, é exatamente a elevação da temperatura corporal. Então, se ele tiver isso por estresse, por um exercício físico, ele vai ter uma crise de urticária. Então, se ele fica nervoso num show, então ele vai aumentar a temperatura corporal e vai ter uma crise de urticária. Isso é possível. O que você quer falar, Amaury? Então, quando o pessoal me vê me encostando no palco, é porque eu esqueci o texto. Alergia no Brasil. Nós somos mais alérgicos que os outros países? Isso é difícil responder, porque, infelizmente, os nossos dados de prevalência no Brasil não são tão fidedignos, né? Quando a gente estuda as estatísticas da nossa população em relação às outras, o Brasil sempre aparece, temos bastante, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas faz parte de estudos multicêntricos que envolvem vários países. Mas dizer que nossa população é mais alérgica, na verdade, eu vou lhe responder, lhe devolvendo uma pergunta. Onde você acha que nós temos mais alergias? Nos países mais desenvolvidos ou nos países menos desenvolvidos? Menos desenvolvidos. É o contrário. Porque foi uma pegadinha, doutor. Eu fiz uma pegadinha. Onde você acha que tem mais alergia? Na Índia ou no Canadá? No Canadá. Por quê? Onde o Amaury está, por isso que ele... Mas o Amaury mora no Canadá, como é que ele... Exatamente por isso, porque assim, na Índia as pessoas têm mais exposição a diversos alérgenos. Então eles acabam tendo uma tolerância maior. Lá no Canadá, não. Né? Você imagina, as excelentes condições. Então, qualquer alérgeno que chega passa a ter uma força maior. Vamos para a Índia urgente. E exatamente por isso que as alergias também estão aumentando. Nossas condições sociais, enfim,
da população, de um modo geral, econômicas, enfim, todas melhoraram muito. Por isso, mãe. Né? Não é verdade? Por isso que eu não tenho alergia, eu entendi, mais ou menos. Só desculpa, eu cortei, porque, assim, no meu tempo, eu fui criado lá, caiu no chão, só pisa gente conhecida, bota na boca, comia. Aí, exatamente. Brincava de pé no chão. Hoje em dia, esses meninos de granja, que não pode botar o pé no chão, não engatinha se não for num tapete de borracha, então aí... A questão do sistema imunológico é impressionante, as defesas, o sistema imunológico é um equilíbrio muito difícil. Ao mesmo tempo que ele tem que ser estimulado, né, para que a gente produza as nossas proteções, isso tudo é muito melindroso, né? Tudo muito difícil, né? A minha sobrinha de 4 anos, ela estava num processo alérgico, um atrás do outro, que a gente imaginava que fosse alérgico. E nós a levamos o Dr. Carlos Henrique Neri Costa, um grande infectologista. Ele não é alergista, mas é um infectologista. Um grande médico. De primeira. Né? A primeira coisa que ele disse, há excessos de cuidado. Tire toda a medicação, bote a menina no chão, deixe ela fazer o que ela quiser, tire tudo, suspenda tudo. Em menos de uma semana, em 3 dias, ela estava boa. A gente aprende muito isso na faculdade. Tipo assim, pensar nas coisas mais simples sempre é o mais importante, né? Essas medidas mais simples a gente esquece, quer usar muita tecnologia às vezes, mas se existe uma especialidade que é clínica, que eu preciso sentar às vezes com o paciente, ouvir a história, se eu quiser fazer um diagnóstico, é alergia. Porque eu preciso disso, porque muitas vezes os exames não vão ajudar muito. O que vai me ajudar é a história do paciente, é a percepção. Quantas vezes eu peço para o paciente, faça um diário. Naquele dia que você achou que você teve uma reação alérgica, vamos relembrar tudo o que aconteceu. Você termina descobrindo. É por isso que você é uma grande médica. Ela foi a campeã na nossa enquete que a gente fez. Pergunta da nossa área VIP de conteúdo. Pois não, boa noite. Boa noite. Doutora, boa noite. Crianças com intolerância à lactose, nesse caso, quando adulta, a probabilidade dela continuar com essa tolerância à lactose é 100% ou ela pode... Foi bom você ter tocado. Todo mundo demonizando a lactose, né? Foi bom vocês terem tocado nesse assunto. Eu vou tentar aqui, eu espero me fazer compreender. Existe uma grande diferença entre a alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. O que está muito falado na mídia atualmente é a intolerância à lactose, que é essa dificuldade em digerir o açúcar do leite. Então, o que o paciente tem de sintomas? Diarreia, dores abdominais, gases. Praticamente 75% das pessoas têm, cada um em seu grau, uns mais, uns menos, mas isso daí não é uma alergia verdadeira. A alergia verdadeira é aquela que eu falei, da criancinha pequena, que está na introdução do leite na sua vida, e aí tem quadros que não são só intestinais, muitas vezes são sintomas cutâneos, temos sangramento intestinal, tem muitos outros sintomas. Então, a alergia à proteína do leite é um quadro muito mais amplo, que não é só intestinal, normalmente passa, a criança recupera a tolerância em torno de 4 a 5 anos de idade. Alguns estudos falam que esse tempo está se prolongando, algumas crianças estão ficando intolerantes mais tarde, por volta de 8 anos. Mas a intolerância, quem tem, teoricamente vai ter sempre, depende do derivado do leite que você consumir, depende da quantidade desse derivado. Por exemplo, o paciente pode tolerar um iogurte e não tolerar um leite condensado. Uhum. E quem é a pessoa que consome uma grande quantidade de leite e não tem sintomas? Se você perguntar ao seu redor, a grande maioria das pessoas tem isso. Então, a mídia mistura. Eu recebo pacientes, doutora, meu filho tem alergia à lactose. Aí eu explico, alergia à lactose não existe. Todas as respostas alérgicas, elas são montadas para as proteínas. Não temos alergias montadas para açúcares. Então, começa já daí. Então, esse quadro da intolerância está muito na mídia, está muito famoso. É a dieta sem glúten, sem lactose, para as pessoas poderem perder peso. Eu acho que é válido, acho que tem a ver com o bem-estar, mas que não se exagere tanto, que as pessoas tenham cuidado com isso, porque acaba generalizando e as coisas não podem ser feitas assim. Sem dúvida. Cada sintoma, cada paciente é de um jeito. Qualquer dúvida, procurar o especialista para tirar as dúvidas. Mas é isso que vai acontecer. Aquela criancinha com alergia à proteína do leite, ela vai ficar boa. E o intolerante à lactose, que somos nós, adultos, teoricamente vamos aprender a conviver
e melhorar a nossa dieta, né? Tendo cuidado na hora da quantidade do consumo. Por isso que a doutora Jordana venceu a nossa enquete de grande alergista para falar sobre esse assunto. Ela acredita na história do paciente, tem que acreditar, porque ele é a fonte que você tem, né, para começar a investigação. Jordana Portela Lima, alergista, falou com a gente sobre alergias. Muito obrigada, doutora. Deixa eu falar para o pessoal de casa sobre as dicas da Anchieta. Cupcakes não dá alergia. Depende, né? E aí é muito legal, gente, essas receitas, porque todo mundo está na onda, faz tempo, né? Da vibe do cupcake. Aqui tem tudo. É cada um mais incrível que o outro, olha. Olha isso, gente. Olha isso. O Brito está mostrando ali para o pessoal de casa. Tirar um pouco o brilho. Muito legal, né? E tem cada um mais legal que o outro. Olha esse com rosas. Olha esse. Muito legal, muito legal. Então, aqui você encontra na Anchieta, livro de receita. Aliás, a parte de gastronomia de lá é realmente incrível. E aí, para a gente dar uma quebrada e dar uma outra dica de livros científicos, técnicos, o novo Código de Processo Civil, comparativo com o Código de 1973. Foi anotado com referências ao Código, à legislação extravagante, às resoluções do CNJ. Enfim, é uma crítica, na verdade, né? Mostra o que é, mas faz a crítica contundente em relação ao novo Código de Processo Civil brasileiro. Para você que fica super preocupada com os gastos escolares, a Livraria Anchieta preparou uma promoção super poderosa. Super descontos Anchieta. Toda linha de mochilas, lancheiras e estojos com 30% de desconto. Cadernos com até 50% de desconto. Livros acadêmicos com o menor preço do mercado. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta local. Super descontos Anchieta. Corra para não perder. Livraria Anchieta. Antes de ir para o intervalo, também queria falar para vocês do Dr. Tiago Castro, mas, na verdade, do Hospital do Olho, que tem à frente o Dr. Tiago Castro, que faz consultas e exames importantes, cirurgias também na área oftalmológica, como a cirurgia de catarata, operadas pelos robôs LensX e Centúrio, mas que tem à frente um grande médico. Vamos ver. O mundo é lindo e fica ainda melhor quando você enxerga com os melhores olhos. O Hospital do Olho apresenta Centurion, a tecnologia mais segura e precisa em cirurgia de catarata no Piauí. Guiado pela competente equipe médica do Hospital do Olho. Encante-se ainda mais com o mundo enxergando tudo muito melhor. Venha para o Hospital do Olho, oftalmologia de última geração. Dr. Tiago de Castro Ramalho, diretor técnico médico CRM 2655-PI. Você tem alergias, Yuri? Só a tudo. A tudo? A tudo. Aproveita, assim como a Mauri não tem a nada, eu tenho a tudo. Tudo mesmo? Quando eu era criança, eu fiz um teste que tinha uns pontinhos azuis, assim, tal. Aí, os que eram azuis eram que tinham alergia, os vermelhos não, ou ao contrário. Então só deu azul? Só deu azul. Sangue azul, então, para alergia. Tudo isso que você falou a respeito de lençol, de cortina, de tudo. Até hoje você tem que tomar essas medidas todas. E até hoje tem processos sinusite, alérgicos. Eu sempre ando com antialérgico, essas coisas. Que muito pena. grave. Ainda bem que você não está com nenhuma alergia essa semana para assinar a trilha sonora do Falando Nisso. Eu vou para o intervalo com você. Meu bem, você me dá água na boca, fazendo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. A mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você.